Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, nós vamos ler apenas o versículo 3. Quem achou diz amém aí. Vamos lá, meus irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos ler novamente, todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Feche seus olhos. Vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco nesta manhã, nos ajude a melhor compreender a sua palavra e nos desafie a uma mudança de postura, a uma mudança de comportamento, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra que é tão preciosa, Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, a tua doce misericórdia sobre nossa mente, sobre o nosso coração nesta manhã. Nós não temos dimensão de quão importante, ó Deus, é esta palavra para nós, para que nós possamos ser cristãos fortes, para que nós possamos ser uma igreja forte, como desejamos em 2023, ser uma igreja forte. É urgente que nós compreendamos a importância de falar sobre propósito. Abre os nossos corações, Jesus. Se há alguma dureza, alguma resistência, ou qualquer outra coisa que impeça que o teu povo, a começar de mim hoje, ouça, mas coloque em prática a tua palavra. Qualquer coisa nesse sentido, Pai. Quebra essas resistências com o teu poder. Cremos que a tua palavra é viva e eficaz, como diz o texto de Hebreus, mais afiada do que espada de dois gumes. Que a tua palavra, Deus, assim como sempre tem feito, ela possa cumprir o propósito para o qual está sendo lançada. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem, o título da mensagem de hoje, meus irmãos, que é, na verdade, o tema que nós estaremos trabalhando. Semana passada foi lido aqui o informativo, quem esteve ouviu. Ao longo do mês de agosto, pelo menos de agosto, nós estaremos falando sobre propósito, sobre a importância deste tema se nós queremos ser uma igreja forte. Se você quer ser um cristão forte, fortalecido no Senhor, precisamos entender o que é esse tema ao longo da Escritura, ou pelo menos alguns insights, algumas compreensões que têm sido perdidas, de modo geral, não apenas na igreja, mas na sociedade como um todo. E hoje o título da minha mensagem é uma pergunta: qual é o seu propósito? Pergunte isso para a pessoa ao seu lado. Qual é o seu propósito? Por que nós existimos? E essa pergunta, meus irmãos, não é uma pergunta que apenas cristãos fazem. Essa indagação não é apenas feita por cristãos. Eu estava comentando ontem com os jovens, eu tenho particularmente me interessado nos últimos meses de estudar uma corrente da filosofia que surgiu lá na Grécia, depois passou por Roma. Provavelmente os representantes dessa filosofia, dessa escola filosófica, elas estão lá em Roma, e tem representantes mais recentes. Tem, na verdade, muita coisa que a gente fala e que a gente pensa hoje que vem dessa escola filosófica, que é o estoicismo. Por exemplo, tem uma frase que é estoica, que é bem conhecida, que diz que qualquer um que é capaz de irritar você se torna seu mestre. Quem é que já ouviu falar nisso? Qualquer pessoa que te irrita se torna seu mestre. Isso é um pensamento estoico. Então eu tenho particularmente me interessado por essa filosofia que, assim como outras correntes de pensamento do ser humano, elas têm o objetivo de responder a essa pergunta: para que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito?
E se nós, que conhecemos a verdade, não estamos interessados nesse assunto, não estamos interessados em saber qual é a razão da minha existência, para que eu fui criado, qual é o meu propósito, ou poderíamos falar em múltiplos propósitos, tendo um deles como essencial. Se aqueles que não servem ao Senhor estão preocupados, desde a filosofia até, de modo geral, as pessoas têm essa preocupação, ainda que elas digam que não, ainda que elas digam que não estão preocupadas com isso, que dirá nós, que conhecemos a verdade? De todas as pessoas do mundo, de todas as pessoas desta terra, quem mais deveria estar interessado no assunto propósito é a igreja. Quem mais deveria estar informado, ciente desse assunto, é a igreja. Quem mais deveria ter algo a dizer sobre esse assunto é a igreja. Porque diferente do que as pessoas do mundo vivem, nós vivemos, ou pelo menos podemos viver, aquilo que Isaías está mencionando aqui nesse texto. Vou repetir. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, nós estamos, obviamente, inseridos em um capítulo, em um texto. Se você for para o capítulo anterior, antes do capítulo 26, Isaías fala de uma cidade corrupta, de uma cidade que é cheia de violência, de um povo que faz a sua força através da crueldade, da maldade, e de como essa postura, ela é reprovada e castigada por Deus, e o capítulo 26 é um paralelo dessa cidade violenta. Falamos isso no início do ano, sobre a força do ponto de vista bíblico, de que lá fora as pessoas, elas falam sobre força, elas falam sobre resiliência, elas falam sobre ter uma postura firme diante dos desafios da vida, mas muitas vezes, na linguagem do mundo, isso se traduz como violência. A forma do mundo de ser forte, muitas vezes, resulta em falta de respeito, em violência, em agressividade. A força que provém do Senhor não é agressividade, não é violência, não é falta de respeito, não é desconsideração pelo outro. Muito pelo contrário, a força que vem do Senhor nos faz doces, nos faz gentis, nos faz amáveis. Porque Jesus era todas essas coisas e ninguém foi tão forte quanto ele. Celebraremos logo mais o maior ato de bravura da história. De alguém que era manso e humilde como era Jesus Cristo. Então, força na cultura do reino, essa palavra, felizmente, na verdade, ela não sai da minha cabeça. Força na cultura do reino significa uma coisa totalmente diferente do que é ensinado lá fora. Portanto, esse mês eu quero que nós compreendamos que uma igreja realmente forte. Você quer ser uma igreja de Nazareno forte? Amém? Misericórdia. Você quer ser uma igreja forte? Em nome de Jesus? Queremos ser uma igreja forte, mas uma igreja forte é uma igreja que entende qual é o seu propósito. E muitas pessoas têm se interessado dentro da igreja sobre esse tema. Um livro que se tornou best-seller, por exemplo, ele foi lido pelo Michael Phelps, o nadador que tem mais medalha do que eu tenho um pelo no braço. Ele leu esse livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Quem é que já ouviu falar nesse livro? E aí o Rick Warren, logo em seguida escreveu Uma Igreja com Propósito. Então esse é um tema que deve estar na nossa meditação, na nossa reflexão. E hoje, nós iremos pensar a respeito da primeira frase que Isaías traz nesse versículo, onde ele diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Antes de falar sobre o propósito, antes de falar sobre isso que Isaías vai trazer na segunda parte, nós vamos falar sobre o resultado de ter uma vida guiada por um propósito claro. Um propósito consciente e intencional.
O resultado, segundo Isaías traz aqui, neste cântico de libertação, onde ele fala sobre a cidade gloriosa. Veja o versículo 1. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Que nação é essa? É o Brasil? É o Canadá? É os Estados Unidos? É a Inglaterra? Não. A nação é o povo de Deus, de todos os tempos. Essa é a nação justa, essa é a nação fiel. E por que ela é a nação fiel? Porque ela tem um propósito. E o resultado desse propósito é estas pessoas. Espero que eu e você, nesta manhã, elas são guardadas em perfeita paz. Então, antes de falar sobre o propósito, eu quero te incentivar a perceber que viver, compreender qual é o propósito de Deus para mim, para a sua vida individualmente e como igreja, nos fará viver esse resultado. Em outras palavras, antes de colocar para você um prato de maxixe, estou falando de maxixe porque eu não gosto de maxixe. Eu estou dizendo que tem sorvete de sobremesa. Há um resultado prometido pelo Senhor para mim e para você essa manhã, que é estarmos guardados em plena paz. Mas vamos começar falando sobre uma coisa muito importante, que é o fato de esse assunto do propósito, esse tema do propósito, ele é necessário, ele é real, ele é importante, ele é urgente, porque nós vivemos em um mundo, e isso invade a igreja muitas vezes, infelizmente, que faz as coisas despropositadamente. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas fazem as coisas acidentalmente. Falamos na escola bíblica dominical começamos a falar sobre planejamento familiar. E essa vida despropositada, ela é vivenciada tanto na família, nos relacionamentos, na igreja, de modo que, às vezes não, sempre que eu vou celebrar um casamento, uma das primeiras perguntas que eu faço para os noivos, antes, né, na reunião que a gente faz antes, na conversa que a gente tem antes é: por que você vai casar com ele? Por que você vai casar com ela? E se a resposta, nunca teve essa resposta, mas se a resposta é: ele é tão bonito, ela é tão bonita, aí já começa a dar aquela agonia no coração do pastor. Pedir misericórdia. Nunca aconteceu. Se acontecer, agora vocês têm dezenas de testemunhas aqui para saber que eu vou poder fazer muita luta para segurar um sorriso assim de canto de boca. Mas não é apenas isso. Nós vivemos, meus irmãos, a nossa vida como se ela fosse trabalhar, e aí ganha dinheiro, e aí final de semana descansa, aí vem para a igreja, aí lê, faz o devocional. E se alguém tiver a ousadia de chegar para você: meu amigo, minha amiga, por que você está fazendo isso? Não sei. Por que você escolheu esse curso? Eu passei por essa crise quando eu fazia direito. Uma pessoa que sabia do meu chamado, conhecia, estava lá sexto, sétimo período, que é aquele momento, sexto, sétimo período, é aquele momento da faculdade que você diz: rapaz, eu vou agora até o final, até o sangue dar na canela, eu vou terminar esse negócio. E a pessoa: por que você está fazendo esse curso? Você já não teve provas suficientes do que você foi chamado para fazer? Aí, os cambitos tremeram, a fronte suou. Eu disse: não, é porque vai ser... né, o Tais, né? O Tais do Looney Tunes. Pense em cada coisa que você faz hoje, da segunda até o domingo. Se alguém urgentemente te parasse no meio dos seus afazeres e dissesse: por que você está fazendo isso? Você teria alguma resposta para dar? Se alguém perguntasse: ok, pastor, semana que vem vai ter um café do Dia dos Pais, cadê os pais? Poxa, cadê os pais? Meu Deus. Ô glória! Semana que vem tem café dos pais. Aí alguém me para, depois dessa mensagem lá no final, e diz: pastor, por que você vai fazer um café da manhã para os pais?
O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser pessoas despropositadas. Você tem, às vezes, um relacionamento de namoro e você pergunta, por que você está namorando com essa pessoa? Ou então, por que você escolheu morar nesse bairro, dessa cidade? O que eu estou dizendo é que o cristão, das pequenas às grandes coisas, ele é intencional, ele é proposital em tudo que ele faz. Ele não é pego de surpresa por uma pergunta como essa. E em algum momento da sua vida, se você não se fez essa pergunta, você tem que se perguntar: por que eu faço tudo o que eu faço? Ah, pastor, até um feijão, diga-se de passagem, sou especialista em feijão. Até o feijão que você cozinha. Até o mínimo detalhe. Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que o pastor manda uma escala lá dos ministérios no final do mês e eu respondo com um íconezinho: tamo junto, pastor. Recepção, mídia. Porque eu faço o que eu faço na igreja. Primeira coisa, a primeira expressão que o texto traz é Tu, Senhor. Ele aponta para um lugar. Isaías aponta para uma pessoa. Porque, meus irmãos, além do despropósito, o outro grande problema, quando se fala do assunto, é o fundamento dos nossos propósitos. Ou do nosso propósito, se você quiser falar de modo geral. E Isaías, ele nos mostra aqui, com essa simples expressão, qual deve ser o fundamento de todos os propósitos da nossa vida. De onde parte, qual é a raiz, onde se iniciam todos os projetos, onde se iniciam todos os afazeres, onde se inicia o nosso trabalho, onde se iniciam os nossos pensamentos, o fundamento de tudo aquilo que nós fazemos, ele denuncia no começo do versículo 6, Tu, Senhor, ele aponta. Uma boa casa se conhece pelo fundamento. Invista no melhor porcelanato. Prepare o melhor material. Iluminação impecável. Mas falhe no fundamento. E o que acontece com a casa? Toda a beleza. As luzes, né? Nosso irmão Miguel é corretor. E eu tenho procurado psicólogo porque estou viciado em ver os stories do irmão Miguel filmando as casas. Eu fico, Mayra, tu tá vendo de novo? É muito bom. Continue, meu irmão, por favor. Às vezes depois do almoço, fazendo a digestão, será que Miguel postou uma casa? Por mais bela que seja uma casa, sem fundamento, se o fundamento não é correto, se não colocou a pedra certa, se no processo de fundação a mistura do concreto não foi a correta, não importa quão bonita ela seja, não importa quão belas são as coisas que nós fazemos, não importa se o louvor é o mais bonito, não importa se a recepção é a mais sorridente, se o fundamento, se a raiz, não importa. Quantos aqui, como eu, criança, já não tiveram a experiência de pegar uma goiaba e dizer que essa tá boa, e morder e tinha uma bendita de uma lagarta? Não importa se é bonito, não importa nesse assunto se é bem feito, não importa se agradou. Meu Deus, pastor, café dos pais maravilhoso. Queijo gorgonzola, estou profetizando no café dos pais, semana que vem. É ótimo quando fazemos as coisas com excelência, mas a pergunta é, qual é o fundamento? Onde está a intenção? De onde parte tudo que nós fazemos? E Isaías, o profeta, está fazendo para nós que de onde parte, de onde deve partir é do Senhor. Deus é o fundamento de todo propósito verdadeiro e duradouro. Todo propósito que permanece. Há pessoas, meus irmãos, e eu quero perguntar para você se talvez não é o seu caso hoje, essa manhã. Há pessoas que estão vivendo propósitos cujo fundamento, cujo ponto de partida, cuja raiz
está em outro lugar. Não é o Senhor. Eu li um livro há alguns meses atrás. Foi indicação até de uma colega de seminário. E nesse livro, o autor ele denuncia essa cultura que tem sido criada no mundo digital por aquilo que nós chamamos de Big Techs, especialmente Apple, a Amazon, né, enfim. E aí quando ele tem lá um capítulo sobre a Amazon. E aí ele fala sobre a leitura, de modo geral, que é um assunto que eu me interesso. E aí ele fala, quando foi a última vez que você leu um livro porque você quis? E não porque alguém disse que era para você ler. Vou aplicar a outras áreas. Quando foi que você comprou alguma coisa para sua casa, as donas e os donos de casa? Quando foi que você fez determinada coisa, sem ser porque alguém disse na rede social, porque alguém falou, porque outra pessoa disse. Você fez porque você sabia que aquilo era necessário e era o propósito para aquela necessidade específica. Quando foi a última vez? Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você não pode receber indicação, que pessoas não podem aconselhar. O que eu estou dizendo é que, às vezes, isso atinge o nível do propósito. E nós passamos a viver fundamentados naquilo que outras pessoas esperam de nós. Eu vivo para agradar a minha esposa. O fundamento daquilo que eu faço é satisfazer, alegrar a minha esposa, alegrar o meu esposo. Ou então, quando vem um filho, todas as coisas passam a ser sobre esse filho. E isto é muito perigoso, meus irmãos, minhas irmãs. Isto é nocivo. Colocar outro fundamento. Aqui na igreja. O pastor está de férias. Daqui a pouco vem outras, se Deus quiser. E agora? Nossa igreja não é assim, glória a Deus. E agora? O pastor não veio. E os irmãos vão vir para o culto. Ou então quando chega o mês de janeiro. Quando o fundamento daquilo que nós fazemos está em outro lugar, está em outra pessoa, se isso for retirado de nós, se essa pessoa, se esse objetivo, se esse lugar for retirado, o propósito se foi. E por isso muitos casais, quando chegam à fase mais madura do casamento, que às vezes os filhos casam, vão viver a vida deles, cumprir o mandamento lá de Gênesis, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Há uma crise. As pessoas chamam isso de crise, é crise, tem gente que chama síndrome, eu não gosto dessa palavra, mas crise do ninho vazio. O ninho ficou vazio e agora foi retirada a nossa razão de viver, a nossa razão de fazer as coisas. O nosso fundamento. Ou então isso se repete em outro sentido. Eu vou trabalhar sol a sol, porque eu quero estabilidade financeira. Isso passou a ser o fundamento do propósito da vida da pessoa. O fundamento e o resultado. E eu ainda não descobri o que significa estabilidade financeira. Eu ainda não descobri, porque ela tem significados múltiplos. Persegue. Vamos dizer que a estabilidade financeira seja uma renda familiar de 10 mil reais. Chegou à estabilidade financeira. Aí a pessoa fica, e agora? Eu já atingi. Você percebe? Como é perigoso colocar outro fundamento para aquilo que nós fazemos? Pergunto para você essa manhã, você está vivendo seus propósitos, o seu propósito fundamentado no Senhor ou nas expectativas de uma outra pessoa? Ou preocupado com uma coisa sonhada, imaginada, quase que materializada do seu lado? E quando isso chegar? Você não percebe, meus irmãos, que é por isso que há tantas pessoas com um vazio tremendo? Já receberam a sua recompensa, parafraseando Jesus que falou sobre isso em um outro contexto. Já receberam, se o seu propósito
estiver em outro lugar que não seja o Senhor, quando a sua recompensa chegar, só vai sobrar o vazio. O propósito, ele deve ter como fundamento o Senhor, porque o Senhor dura para sempre. Ele é eterno. Ele é insondável. Ninguém vai poder chegar a dizer assim, o Senhor é o fundamento do meu propósito e eu já atingi tudo que eu tinha para atingir. Não. Porque Ele é ilimitado. É uma fonte ilimitada. Agora, uma outra coisa que é importante nós refletirmos essa manhã é a segunda parte dessa frase. Primeira coisa, para recapitular, não seja uma pessoa despropositada. Não seja uma pessoa que faz as coisas acidentalmente. Que não sabe por que está fazendo o que faz. Mencionamos hoje na lição sobre planejamento familiar, tem gente que usa, olha que audácia, usa o versículo de Provérbios, né? Os planos são do coração do homem, mas a última palavra vem do Senhor. Pastor, não faço planos, porque a última palavra vem do Senhor. Esse versículo não está proibindo que você planeje. Ele está dizendo, planeje. Ele está dizendo, faz parte de quem você é planejar, ou deveria fazer parte. Planejar, organizar, estruturar. Aprendi com um amigo isso. Que a nossa vida ela precisa de estrutura, mas ela precisa de flexibilidade. Onde entra a flexibilidade nesse versículo? A última palavra vem do Senhor. Ou seja, esteja preparado para que o plano não saia como planejado. Mas planeje. Seja intencional. Olhe para o seu dia a dia hoje e se pergunte: por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Às vezes eu me pego fazendo isso. Comigo mesmo, me autoavaliando. Porque, como eu falei ontem para a JNI, às vezes o vosso pastor, ele tem uma cabeça que viaja demais. Estou aprendendo algumas coisas para manter o foco naquele momento que eu estou fazendo. Foi muito difícil, inclusive, desenvolver questão de aula e pregação, porque simplesmente eu estou aqui e minha mente está... Fantástico Mundo de Bob. Minha cabeça quase sempre é assim. Então eu me esforço muito para me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E vez ou outra, eu preciso me perguntar. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, remindo o tempo, porque os dias são maus, ele está dizendo, olhe, você tem que ter propósito no uso do seu tempo. Em algum momento você tem que parar e perguntar, como tem no meme, né? Tá certo isso aqui, rapaz? Eu faço isso com as minhas leituras, eu faço isso com os meus hobbies, eu faço isso com os relacionamentos de modo geral, eu faço isso o tempo todo. Mas, será que eu devo gastar meu tempo com isso aqui? Ou há algo melhor a ser feito? Intencionalidade. Não podemos ser despropositais e não podemos ter outro fundamento. Somos chamados a fundamentar os nossos propósitos no Senhor. Por fim, qual é o resultado? Eu falei, né, que ia ter sobremesa antes do prato da panelada de maxixe. E a promessa aqui é: Tu, Senhor, esse que fundamenta os nossos propósitos, guardarás em perfeita paz. Em outras palavras, quem tem um propósito em outro lugar está desprotegido, como eu acabei de falar aqui. Se o seu propósito não tem fundamento no Senhor, você está desprotegido. E é uma coisa interessante, que Isaías ele traz o relato de uma nação que perdeu pessoas que eram o fundamento daquilo que a nação fazia. E qual o resultado, essa fragilidade que isso traz. Viver uma vida despropositada traz fragilidade. Eu quero que você volte um pouquinho aí no livro de Isaías, para Isaías capítulo 3. Isaías tem sido o livro do nosso devocional familiar. E nesse capítulo, eu e Maíra, nós gastamos bastante tempo refletindo sobre isso. Refletindo sobre quando uma nação, agora estamos vendo
o que acontece quando uma nação tem seus propósitos, seus fundamentos em outras coisas, em outras pessoas. Veja comigo, acompanhe bem atentamente essa leitura. Isaías 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água. Deixa eu dizer, eu vou retirar uma das coisas que as pessoas fundamentam os seus propósitos. Porque tem gente que só vive para comer, para despesa. Percebeu aí, né? Mas Deus vai tirar outras coisas aqui também da nação de Israel. Da nação de Judá, perdão. Versículo 2. E também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, veja que salada mista são as referências da nação de Judá. Tem profeta, tem guerreiro, aí tem encantador, adivinhador. Veja que mistura de padrões. Mas essas pessoas são colocadas aqui por Isaías como referências. Essas são as pessoas que nós ouvimos. Essas são as pessoas que fundamentam aquilo que nós fazemos como sociedade. É o guerreiro, é o herói, é o profeta, é o perito em encantamentos, é o juiz, é o nobre, é o capitão. Deus está dizendo, é o sustento, é a comida. Deus está dizendo, pronto, eu vou tirar todas as coisas que vocês fundamentaram a vida de vocês. Qual é o resultado? Versículo 4. Porém, jovens ou inexperientes no governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um das famílias de seu pai lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Qual é o resultado de uma nação, de um povo que fundamenta seu propósito em humanos, em coisas humanas e perecíveis? Ela se fragiliza. Isaías diz: vão pegar qualquer doido no meio da rua, porque ele tem uma roupa melhor, e vai dizer: então pronto, você vai ser o nosso governante. Aí você vai dizer: pastor, isso parece tanto com a nossa realidade. É, exatamente. Nações, pessoas que vivem sem propósito, se fragilizam. E porque se fragilizam, qualquer pessoa domina sobre elas. Qualquer pessoa governa sobre elas. Isso aqui é um quadro. Isso aqui é um raio-x do que é o resultado de uma vida despropositada. Ou de uma vida cujos propósitos estão fundamentados em outra coisa que não seja o Senhor. Mistura de padrões entre as referências que o Senhor está dizendo: eu vou retirar isso de vocês. E eu quero dizer isso para você, após ler esse texto. Talvez, para que você compreenda qual é o real propósito da sua vida, Deus vai retirar o fundamento. Não estou dizendo que Ele vai matar ninguém, mas Ele vai mostrar para você que o fundamento errado não vai te proteger no dia mau. Não vai te sustentar no dia da adversidade. Você percebe como é importante a pergunta de qual é o seu propósito, de qual é o fundamento do seu propósito? Talvez você só vai perceber que a sua vida não está ainda completamente fundamentada no Senhor quando o Senhor retirar aquilo que é bem difícil de você largar. Esses dias conversei até com o Bruno sobre isso. Tem um vídeo que circula na internet do... Esqueci agora, meu Deus. Do apresentador do antigo Terceiro Tempo, Milton Neves.
Ele falando sobre a perda da esposa dele. E uma das coisas que o Senhor me ensinou nos primeiros meses desse processo, né, desse tempo que eu e Maíra temos vivido já há quase 3 anos. Maíra passa uma parte da semana fora. Na primeira vez que ela foi passar lá em Arco Verde, né, os 4, 5 dias que ela passa, você queria ver um homem acabado, estava aqui. Primeira semana passou, segunda, terceira, quarta semana, sem conseguir dormir direito, agitado. E aí, um determinado momento, eu parei em casa assim, entre os afazeres, e o Senhor falou, o Espírito Santo falou fortemente ao seu coração. Você não consegue ficar bem, passando 5 dias. Eu sei que Maíra é maravilhosa, eu sei que ela é a coisa mais linda desse mundo. Você passa 5 dias da semana sem ela e você fica desse jeito. E se eu tomasse ela para mim? E ali foi que eu percebi que eu deveria ter muito cuidado para não tornar a minha esposa o fundamento daquilo que eu faço. A promessa aqui, meus irmãos, é: tu guardarás em perfeita paz. É engraçado porque o tradutor da Bíblia, né, tem uma coisa que pensa num trabalho difícil, meus irmãos, é traduzir Bíblia. Aqui está na minha Bíblia, na sua Bíblia, perfeita paz. Mas foi o que o tradutor conseguiu exemplificar, porque, na verdade, lá no original está paz, paz. É como se estivesse dizendo, tu guardarás em paz, paz. E aí o tradutor, né, com a sabedoria que Deus deu a ele, com a capacidade que o Senhor concedeu a ele, ou a equipe de tradução, entendeu que Isaías estava falando sobre uma paz completa. Mas ali é shalom, shalom. Paz, paz. E shalom, meus irmãos, é um conceito muito interessante na Bíblia, né? A gente fica brincando, né? Quando vai dar paz, shalom, como se fosse uma coisa, né, de judeu e tudo, mas shalom traz uma ideia muito completa. Não é apenas paz, é bem-estar, é satisfação, é completude. Por exemplo, a gente canta aquela música, né? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos, teus filhos. A presença te acompanhe por detrás e diante, e ao teu lado, e em ti, tal, tal, tal. Isso, e o resultado disso, é o conceito de shalom na Bíblia. É a presença do Senhor que garante esta satisfação, esta vida tranquila, esta vida boa no sentido bíblico da palavra. Essa vida que aproveita as dádivas e as bênçãos do Senhor. Então, ele está dizendo que Deus guardará a pessoa neste lugar. O resultado de quem entendeu o propósito para a sua vida, a sobremesa, vamos dizer assim, é esta paz plena e perfeita. É esta satisfação. É esse senso de que tudo está bem. Tudo está correto. Tudo está no lugar que deveria estar. Aquele sentimento que talvez você tenha quando você completa a faxina, você diz, agora sim. Aquele sentimento expresso na Escritura de que Deus conclui toda a criação e Ele descansa ao 7º dia. Porque Ele estava cansado? Não. Porque como alguém que organizou todas as coisas do universo, Deus agora vai desfrutar desta criação. Isso está disponível para aqueles que vivem debaixo do propósito de Deus, embora hajam muitas adversidades. Em uma das mensagens iremos falar sobre alguém que viveu bem esse entendimento do propósito. E uma pessoa que sofreu bastante, meus irmãos. Não estou falando de ausência de sofrimento. Estou falando de ser guardado, de ser entesourado, de ser colocado num baú de plena paz. Shalom, shalom. Geralmente, olha que coisa interessante. Nossos propósitos, de alguma forma, querem alcançar essa paz. Geralmente, se for perguntar para uma pessoa que não reflete muito sobre isso, por que você trabalha, por que você faz as coisas? Não, é porque eu quero ter uma vida tranquila.
Eu quero viver bem, eu quero poder ter um conforto, eu quero... E alguns desses conceitos abrangem a ideia de shalom, de paz plena, de paz perfeita. Mas eu quero dizer para você que, voltando ao fundamento, esse resultado só é possível com Deus como fundamento do seu e do meu propósito. Há uma frase que é atribuída a Agostinho, na verdade é uma frase de Agostinho, que quando eu mando algum e-mail, né, como faziam os astecas, quando eu preciso mandar algum e-mail, aí na assinatura do meu e-mail tem essa frase do Agostinho de Hipona: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Deus fez a mim e a você para Ele. E o seu coração, as coisas que você faz, só gerarão ansiedade, preocupação, estresse sobre estresse, se o seu coração não estiver com um propósito firmado no próprio Deus. Ele é a linha, ele é o apito de partida, mas ele é a linha de chegada. Nós vamos orar ao Senhor agora. Eu pedi que você fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor agora. E enquanto oramos, nós iremos cantar uma música, um louvor, e você pode cantar conosco também. Mas a pergunta continua: qual é o seu propósito? Se você quer essa plena paz, se você quer essa bênção acercada da sua vida, você precisa responder essa pergunta sinceramente. Por que você faz aquilo que faz? Nós não somos robôs, meus irmãos. Não somos meros fazedores de tarefas. As pessoas acham que a vida humana é como o ChatGPT, que alguém fez um comando e você tem que executar todas aquelas coisas. Você não é um algoritmo. Você não é guiado por um algoritmo. Você foi criado com um propósito. Você faz as suas coisas com um propósito. Pequenas ou grandes. Nós vamos orar ao Senhor agora. Ter um momento de louvor antes de nós participarmos da mesa do Senhor. Coloque seu coração diante dele agora. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. E Deus, em primeiro lugar, te pedimos perdão, Deus. Nós te pedimos perdão. Talvez temos agido como a nação de Judá que foi denunciada pelo profeta. Talvez o Senhor esteja a um passo de dizer para mim, dizer para a sua igreja, não apenas aqui em Caruaru, mas em todo o país, em todo o mundo: eu estou prestes a retirar tudo aquilo que vocês fundamentam o propósito de vocês. Em outras palavras, eu estou prestes a ter que dar um remédio muito amargo para vocês entenderem que o único que pode fundamentar o seu propósito de vida sou eu. Fala, Deus, ao nosso coração. Faz uma reforma no nosso coração. Derruba os ídolos, ó Deus, do nosso coração agora. Nos mostra, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Qual é a vocação específica. Porque o Senhor não nos criou
para sermos repetidores. Nós imitamos a Cristo, nós somos imitadores de Cristo, mas ao imitar Cristo, fazemos isso de forma única, com as características que o Senhor nos deu, com os talentos que o Senhor nos deu, com os elementos do nosso próprio ser. Fazemos isso, imitamos a Cristo de uma forma única, como só nós podemos imitar. Que coisa maravilhosa saber que somos imitadores, mas ao mesmo tempo fazemos isso, tendo o nosso propósito guiado pelo Senhor e não pelas pessoas. Livra-me, Deus, em nome de Jesus, de como pastor querer ditar, querer ser o fundamento daquilo que as pessoas fazem aqui nesta igreja. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.